Irmãos, boa noite de novo, né? Boa noite. Boa noite. Tá de noite já, mas parece um pouquinho, né? Irmãos, o tema do nosso acampamento é a unidade da fé. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa maravilhosa unidade que deve ser alcançada pelo povo de Deus antes dele receber a chuva serôdia, antes de receber o derramamento do Espírito, tá? Aquela porção final para que o Senhor Jesus Cristo venha nas nuvens do céu ceifar no sentido de colher a seara madura da terra, tá? Nós precisamos não somente orar pela unidade na fé, mas precisamos agir zelosamente em busca da unidade na fé. Tá? Se possível, que se mantenha esse silêncio durante o estudo. Como os irmãos bem sabem, é franqueada a oportunidade de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Só peço que não haja conversa paralela. Tá? Se tiver alguma coisa a perguntar, alguma questão a contribuir com o culto, pode levantar a mão, desde que seja um de cada vez, que haja ordem. A reverência não é comigo, que eu sou um pobre mortal, mas é com Jesus, tá? Então que nós possamos manter a ordem, para que nós não fiquemos sem a presença do nosso hóspede. Então vamos lá. Nosso tema é sobre... Qual é o nosso tema? Desde quando eu vou chamar para ver se tem alguém dormindo, viu? A unidade na fé. O que é, de fato, unidade? Como pessoas diferentes, de diferentes experiências, pessoas de personalidades diferentes, podem ter uma unidade, né, entre si. A unidade na fé, ela deve ser buscada com maior zelo do que ela tem sido buscada. Desde que a gente conhece a mensagem, que a gente, de uma certa forma, a gente busca a unidade, mas o zelo tem que ir aumentando com o tempo. Com a experiência, esse zelo tem que ir aumentando. Ele não pode ser o mesmo zelozinho que eu comecei lá no início. Tem que ser um zelo cada vez mais crescente. À medida que a vinda de Cristo se aproxima, o zelo tem que ser maior. Infelizmente, na história da igreja, ele vai sendo menor, né? Começa a igreja do primeiro amor e vai esfriando, chega na Odisseia, que é a igreja que praticamente abandonou a Deus. Mas nós somos chamados para essa unidade, tá? Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, para a gente começar. Diz assim... Peço que os irmãos abram suas Bíblias, porque de repente tem uma versão que tem algum pontozinho interessante que pode ajudar a gente na compreensão, ou até mesmo para fazer alguma correção que seja pertinente, viu? Diz assim, ó: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo o quê? Escutei 3 pessoas falando. Vamos lá. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Espírito de unidade. Espírito de humildade ou unidade? Unidade, mesmo espírito de unidade. Vamos focar bem nessa palavrinha sentimento um pouquinho. Como é que geralmente a gente saúda os irmãos? Como é que a gente fala? Ei! Como é que a gente fala? Ei! Irmão! Não é assim que geralmente a gente chama pessoas que às vezes a gente nem viu, né? De repente alguém conheceu o irmão Edilson, o irmão chegou chamando, ei, irmão. Às vezes a gente chama irmão e a gente não sabe nem porque é que tá chamando de irmão, né? Percebeu? A gente chama irmão, é automático, é? Mas será que o sentimento é o mesmo? O Deus de paciência e consolação nos concede o mesmo sentimento. Nós que professamos da mesma fé, será que a gente tem o mesmo sentimento uns pelos outros? Ou será que um está buscando o reino de Deus e outro buscando o reino da terra? Ou será que um está buscando a unidade da igreja, está buscando a unidade na fé com os irmãos, e outro está buscando o posto mais alto entre os irmãos, está buscando ser o cabeça do rebanho?
Será que está havendo o mesmo sentimento? O Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentimento, uns para com os outros, mas segundo Cristo Jesus. Não é sentimento, eu não gosto de você, você não gosta de mim. Não é esse sentimento aí, não. Não é esse mesmo sentimento que Cristo quer nos conceder, não. É segundo Cristo. Então é o sentimento de unidade, é sentimento de amor, é sentimento de preocupação. É o sentimento de que quando dói no irmão lá, dói em mim aqui. Sabia que quando dá uma dor na cabeça o corpo todo sente? Tem uma reação química, bioquímica no corpo todo. Quando dói lá no dedinho mindinho lá do pé, parece insignificante até você perder ele, né? O cérebro sente, o corpo todo percebe. O corpo todo tem que ser rearranjado para poder compensar aquela falta ali. Olha qual é a oração de Paulo. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Mas e por que Paulo está dizendo que ele vos concede o mesmo sentimento? Será que tinha o mesmo sentimento? Não tinha, não. Agora a pergunta para reflexão. Entre nós, está havendo o mesmo sentimento? E examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Como diz Paulo lá em 1 Coríntios. 2 Coríntios 13, perdão. Será que está havendo o mesmo sentimento? Será que está havendo a busca da unidade da minha parte? Não é contra o dedo todo, não. Será que eu estou trabalhando zelosamente para buscar a unidade na fé? Versículo 6, Romanos 15, agora o versículo 6. Para que concordes a uma boca, falando do mesmo jeito. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com outros textos, por meio de Jesus Cristo. É o único meio que temos de glorificar a Deus o Pai. Mas olha para que nós devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É para que unânimes, concordando, a uma boca, como se fosse uma só pessoa falando. Falou 10 pessoas, mas é como se tivesse só uma falando. Isso que significa a uma boca, viu? Você junta 30 pessoas vai falar sobre uma mensagem da Bíblia, mas você diz assim, eles falaram a uma boca. O que quer dizer? Eles falaram a mesma coisa. Talvez ele usou uma linguagem diferente, mas no final foi a mesma coisa que foi dito. Qual é a oração de Paulo? Que o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês falem a mesma coisa e assim glorifiquem a Deus. Por quê? É porque sem essa unidade, sem esse mesmo sentimento, nós não conseguimos glorificar a Deus. É um buscando o título mais alto. É um quer cantar melhor, outro quer pregar melhor, outro quer fazer mais isso e aquilo, outro quer ser o principal, outro quer sentar na frente, outro quer... Isso não glorifica a Cristo. Isso glorifica o homem. Isso é a preocupação com a glória do homem. Não é uma preocupação com a glória de Cristo. Quando o homem fica irritado porque o outro está se destacando. Ah, o irmão Marquinhos está pregando mais do que eu lá na frente. Ficar com raiva do irmão Marquinhos, que era para estar lá na frente era eu. Você está preocupado com a glória de Cristo ou com a sua? Se você está preocupado com a sua glória, você está buscando a unidade na fé? Não, você está pregando a verdade, vá. Pode chegar um agora, se a mensagem dele for a verdade, vá. Enquanto a nossa preocupação for com a nossa glória, o que é a nossa glória? Que é vã, né? É com a nossa honra, é de ser conhecido, é de ser elogiado. Essa preocupação de ser elogiado, de querer saber mais que os outros, isso aí não traz unidade na igreja, não. Traz discussão, traz contenda, como teve na igreja da Galácia, como teve na igreja de Corinto, como teve lá em Roma, que também tinha uma igreja lá. Todas as igrejas do passado passaram por isso, mas às vezes a gente pensa que a nossa não passa, né? Nossa é pior. Nossa tem mais contenda do que tinha antigamente. Primeiras Coríntios 1:10, o irmão Edu preparou aqui um cartazinho, né? Um banner com o texto aqui de 1 Coríntios 1:10. Eu vou pegar o daqui porque esse daqui pode não ver por causa do brilho, viu? Mas é o mesmo texto. Diz assim, rogo-vos, ó irmãos, eu peço para vocês, Paulo está falando, né? Eu peço para vocês, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Sabe quando a pessoa fala assim, pelo amor de Deus? Quando a pessoa apela, né? Diz falando, tal, faz isso pelo amor de Deus. É um apelo.
Paulo está fazendo o que aqui? Um apelo. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome de Jesus, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Dissenso é o contrário de consenso. Consenso é quando há uma concordância em determinado ponto. Dissensão é quando há uma divergência. Qual é o rogo? Qual é a prece? Qual é a oração de Paulo? Em nome de Jesus, vocês falem a mesma coisa. Ah, irmão, mas eu entendo diferente do irmão fulano de tal. Eu digo, vai lá e estude então. Ou não é, irmão? É um negócio que eu não entendo, sinceramente. Eu tenho um ponto divergente aqui com o irmão Marquinhos. Mas não é pra mim falar a mesma coisa? Eu vou falar a mesma coisa sem acreditar? É ser hipócrita, né? Quer que é o irmão Marquinhos? Nós somos irmãos na fé. Vamos estudar esse assunto. Eu lembro até do texto que o irmão Edinho citou, depois eu vou procurar a fonte desse texto. Que diz que eu tenho... tipo assim, como eu lembro, viu? Que eu tenho sim que me pôr a estudar com pessoas que eu tenho razão para crer. Pessoas que têm um bom testemunho. Aí eu fico perguntando, uma pessoa que eu digo que tem a mesma fé que eu, que é meu irmão em Cristo. Por que eu não vou lá e estudo o assunto? Se eu digo que é meu irmão na fé. Ou então eu estou mentindo, é um dos dois. Ou é meu irmão na fé e eu vou lá e estudo com ele pra gente chegar a essa unidade, pra gente falar a mesma coisa, ou então não é meu irmão na fé. Que eu vou dizendo, só da minha casa para ir discutir assunto nenhum, não. Com a pessoa que eu vejo que não tem o temor de Deus, não. Agora com o irmão meu na fé, eu digo, irmão, isso aqui eu entendo diferente de você, é uma verdade importante. Que eu também não vou ficar discutindo com o irmão Marquinhos qual a cor preferida dele. É verde, a minha é azul. Eu não gosto de tipo, porque tu gosta dessa cor. A gente quer destacar pontos sem importância para elevar uma discussão. Não, vamos estudar esse assunto aqui, que esse assunto é importante. Porque nós temos que chegar nesse patamar aqui de falar a mesma coisa. De você ir num lugar, passar uma mensagem, e a pessoa dizer, gostei da mensagem. Chegou o irmão Edu lá, a pessoa dizer assim, rapaz, tu fala igual fulano de tal. É a mesma coisa. Assim, cada um tem a personalidade, a linguagem, mas a pessoa diz, ó, mesma coisa. Aí chegou o irmão no celular e disse, vocês são do mesmo povo, não são? São. Porque disse, não é porque a linguagem é a mesma, assim, ó. Deu certinho. Aí chegou outro irmão disse, olha, interessante. Aí chega um que fala totalmente o oposto. Ele disse, não, eu sou irmão daquele lá que eles. Não parece não. Porque aqui falaram uma coisa e tu falou diferente. E a unidade diz, eles falam a mesma coisa. Mas não é porque ele diz assim, não, tá bom, tu falou, vai ser assim porque tu falou. Não, é porque eles estudam, eles examinam junto as escrituras, eles têm o mesmo sentimento de humildade, eles juntos estão buscando a mansidão de Cristo, estão buscando aprender de Cristo. Então eles se reúnem como irmãos e estudam as escrituras, oram, buscam o Espírito de Cristo, chegam à unidade. Sabe como é que os pioneiros faziam? Os pioneiros, por vezes, quando foi estabelecida a igreja adventista, às vezes havia um ponto em que eles divergiam. Alguns pensam que não, mas tinha alguns pontos que eles divergiam. Sabe o que eles faziam? Quando tinha um ponto divergente, a gente não chegou na conclusão ainda, vamos orar. Despedia, pegava na mão, dava um abraço, depende da voz do santo, né? Ia para casa, ia orar, ia estudar. Depois, como irmãos, se sentavam de novo em espírito cristão e iam examinar de novo, buscando a unidade. E diz que por vezes passavam noite inteiras, mas chegavam à unidade. O Espírito repousava sobre eles e eles chegavam à mesma compreensão. Porque o Espírito era o mesmo. Eles estavam dispostos a aprender. Às vezes tem um grande problema entre nós, em nós mesmos, como indivíduos, é da gente não querer ceder uma opinião. O orgulho não deixa, né? De repente, para eu poder chegar à unidade de fé com o irmão Marquinhos, eu tenho que ceder uma opinião, porque o irmão Marquinhos apresentou e está escrito, eu tenho uma opinião e fico agarrado nela. Aí de repente o Senhor está dizendo, ó Maurício, tu vai ter que ceder, ou então tu nunca vai chegar à unidade de fé com os irmãos. Eu digo, Senhor, mas se eu falar que eu estou errado, se eu falar que ele está certo, aí é humilhação demais. Pois é, tem que aprender a ser humilde, né? Não? Jesus, que é o Senhor do céu e da terra, se humilhou. E eu que não sou nada. Para alcançarmos a unidade na fé,
nós temos que dizer a mesma coisa. Se não estamos dizendo a mesma coisa, nós temos que buscar dizer a mesma coisa. Como é que eu faço isso? Comunhão. Comunhão. Tenho que estar em comunhão constante. Vamos estudar o assunto, vamos examinar esse assunto. Juntos, vamos orar. Obviamente, buscando o Espírito de Cristo. Porque se eu estiver buscando as coisas do mundo ou tu estiver buscando as coisas do alto, pode estar o tanto que for, não chegar à unidade também. Se o objetivo de uma coisa, o objetivo de outra é outra coisa, vai chegar à unidade? Se um casal, se um pensa numa coisa, outro pensa em outra, vai dar certo esse casamento? Mesma coisa é a unidade. Um quer o reino de Deus, outro quer o reino do mundo. Pode estudar o tanto que for, não chega à unidade. Está no mesmo lugar, direto. Não chega à unidade. Porque o espírito tal, um está para um lado, o outro está em outra direção. Que não haja entre vós dissensão. Ele te fala que se de repente eu tenho alguma coisa que eu discordo do irmão Vasconcelos, discordo do irmão Marquinhos, eu digo, ó, no particular, vamos lá, irmão, vamos estudar esse assunto. Tem um que gosta de puxar um assuntozinho para espinhar a igreja, para suscitar divisão. Ele diz, ó, vai lá com o irmão em espírito cristão e estuda o assunto. Isso é unidade de fé. Vamos estudar, irmão. Para a gente apresentar uma frente unida. Porque se qualquer divergênciazinha eu for aqui, eu for suscitar no meio dos irmãos, o pessoal diz, oxi, que unidade é essa? Vocês não estão buscando unidade, não? Não é? O texto diz assim, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento. Sabe? Pensamento. E no mesmo parecer. Parecer é tipo quando o juiz vai tomar decisão, né? Ele vai lá e escreve um negócio, é o parecer de fulano tal sobre isso foi assim. É falar ou manifestar escrita ou digitando, sei lá, no celular, uma mensagem. Você diz, ó, o parecer de fulano de tal é igual ao parecer de fulano de tal. Mas tem uma coisa que vem antes disso, que é o pensamento. Sabe quando o irmão está falando coisa, você diz assim, você pegou a linha de raciocínio dele no ar. Não está falando que você disse. Entendi. Vou chegar bem aqui. A unidade de pensamento. O espírito é o mesmo. O objetivo, o propósito é o mesmo. Então, caminhando juntos, examinando juntos as escrituras, orando juntos, comunhão. Como fala lá em Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5. Recomendo que os irmãos leiam o que ocorreu depois do Pentecostes. Unidade constante, constante, constante. Eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles pregavam o evangelho juntos. Até o pensamento que era parecido. Pensou que eu pensei? Tem o microfone atrás? Não. Dá pra falar aqui, né? Dá pra ouvir aí? Tá. A questão do mesmo propósito. Mesmo propósito, mesmo pensamento, né? Mesmo espírito, é o que Cristo é um com o Pai. Se nós queremos ter o mesmo propósito, tem que ser em Cristo, o mesmo pensamento em Cristo, o mesmo espírito em Cristo, para sermos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Quando os apóstolos chegaram à conclusão que eles tinham o pensamento de Cristo, era exatamente isso. Porque todos falavam o que Cristo falava, pensavam o que Cristo pensava, agiam o que Cristo agia. E isso tornaram-se um. É assim que se torna um. Podemos ser vários aqui, mas com o mesmo pensamento. Se um dia nós, em breve, dissessem, nós temos a mente de Cristo, aleluia, né? Glórias a Deus em termos a mente de Cristo. Porque aí estaremos de acordo com a oração sacerdotal que ele orou lá em João capítulo 17. Então todos nós podemos ser um. Quando nós estivermos pensando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, agindo semelhantemente, com o mesmo sentimento, em Cristo Jesus, aí aconteceu a unidade. O Espírito Santo vai ser derramado. Isso é, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. Não necessariamente a igreja tem que estar toda em unidade. Se tiver
50% mais um, que é maioria, quando a maioria da igreja estiver unidas, né, unida no propósito, no pensamento, no espírito, a chuva cerúlea será derramada. Enquanto eles estiverem unidos, vão estar regozijando, enquanto os outros vão estar blasfemando, contrariando os pensamentos e as palavras e as ações dos irmãos que estão unidos. E no meio do mesmo povo. Então é necessário que nós realmente estudemos, tirar de nós todo eu, todo egoísmo, todo pensamento de nós mesmos, porque isso é que causa contenda, porque quando está em Cristo Jesus não há dissensão. É fácil de se ceder, quando é para a honra e glória de Deus. Só que para derribar esse eu é que é o complicado. Então nós precisamos estar unânimes também na derriba, na luta contra esse eu que é terrível, inimigo. Amém. É uma luta constante, né? É um inimigo terrível. Quando eu tô, né? Aí, onde eu vou, meu inimigo tá junto. Ei, irmão Maurício, tem esse texto aqui também, chamou muita atenção, onde diz o seguinte, ó. Nada pode aperfeiçoar a unidade na igreja, a não ser um espírito de tolerância cristã. Satanás, ele pode semear discórdia, unicamente Cristo pode harmonizar os elementos discordantes. Se não for unidade em Cristo, como o irmão Marcelo falou, não tem como, né, conciliar isso aqui, né? Esses elementos discordantes sempre surgem, né? O inimigo coloca para que a nota não seja no sonido certo, né? E Cristo vai agora com o seu espírito e quebra tudo aquilo e joga por terra, né? Mas só que para isso todos têm que estar buscando a mesma fonte, né? Tendo o mesmo desejo, o mesmo parecer, a mesma vontade, né? O mesmo pensamento, como você falou, para que haja verdadeiramente essa harmonia, que Cristo seja tudo em todos. Verdade. Isso me fez lembrar de um ponto importante. Não posso deixar de mencionar de novo. Às vezes há uma aparente unidade. Às vezes parece que todos estão unidos. Quando o Espírito for derramado, vai ser percebido quem está unido e quem não está. Os ímpios vão dizer, esse aqui está doido. Quando o Espírito foi derramado em Atos 2, o que aconteceu? Teve um monte de judeu lá que ficou dizendo, esse povo está doido, está bêbado. Ele disse, não senhor, esse aqui é o que foi prometido lá pelo profeta Joel. Vocês estão enganados. Muitos reconheceram que era dom de Deus. Aqueles que estavam unidos buscando o Espírito souberam que era o derramamento do Espírito, que foi prometido pelo Senhor. Já anteriormente na festa do Pentecostes, já por 1500 anos, que vinha sendo celebrada, que era típica desse derramamento do Espírito, típico dessa colheita de almas, que eu vi lá em Atos capítulo 2, capítulo 3. Então, às vezes há uma aparente unidade, mas quando o Espírito descer, não vai ter negócio de aparente não. É melhor que você diga, se você discorda de um ponto do irmão, melhor que você diga, irmão, esse ponto aqui eu não entendo como você, vamos estudar esse assunto? Para a gente chegar ao mesmo pensamento, do que a pessoa ficar dizendo, verdade. Eu lembrei do negócio da labigola. Aquela labigola é muito, só assim, né? Teus pais estão para tu concorda com isso? Às vezes a pessoa fica só. No dia do derramamento do Espírito, o Espírito não erra não, viu? Até o profeta Samuel errou quando foi escolher lá o rei. Ele escolheu primeiro, né? Eliabe. O Senhor disse, não, ele não está nem aqui, manda chamar o rei. O rei não estava nem lá. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Se há uma discordância, eu tenho que dizer, irmão, eu não concordo nesse ponto, vamos estudar. Eu quero unidade. Eu não posso ficar só. Verdade, irmão, por trás de o pessoal só metendo a faca no irmão. Na frente, irmão, eu não concordo nesse ponto. Vamos estudar o ponto para a gente chegar a uma unidade de fé. Porque aqui diz assim, ó, que digais todos a mesma coisa.
Como é que eu vou dizer a mesma coisa se eu não concordo? Mas se eu não concordo e eu tenho o espírito cristão, eu digo, eu quero chegar à unidade, porque Paulo disse que é para todos falar a mesma coisa. E eu creio que isso aqui é a palavra de Deus e vai se cumprir. E se ela não se cumprir em mim, eu me perco. Então, vamos chegar à unidade de fé. Então é melhor que eu chegue e diga, irmão, não concordo, vamos estudar, vamos examinar juntos. Fazer igual os pioneiros, vamos nos juntar, orar, jejuar, estudar esse ponto e vamos chegar à unidade de fé. É a forma que nós vamos fazer, eu vou ficar só esperando. Não, o Senhor vai derramar o Espírito e vai nos unir. Não. Os discípulos receberam o Espírito unindo-se antes. O derramamento da chuva temporã, lá no Pentecostes, ocorreu depois que os discípulos começaram a dizer, rapaz, nós temos uma divergência aqui, vamos tirar esse negócio do meio porque está atrapalhando. Nós vamos se perder se nós ficar nesse ficar nessa besteira de que tu é maior, eu sou maior, essa discussão. Nós vamos todo mundo se perder, nós vamos ficar sem espírito, e aí? Que vantagem que tem? Bora resolver o negócio? Bora conversar? Vamos examinar as escrituras, vamos estudar, vamos orar ao Senhor. Aí colocaram de parte as divergências. Aí o Senhor aprovou isso aqui. Poxa, tá, agora vocês querem, né? Semelhantemente vai ser agora. Não, mas nós temos divergência, pô, vamos embora tirar a divergência, viu? Bora começar, vamos estudar, vamos orar. Vamos estar em comunhão. Não, mas isso aqui tá. Vamos começar então, bora resolver. Ficar só empurrando com a barriga, o pessoal fala. Depois. Aí o Espírito vem e você fica. Fica sem Espírito. Fica com Deus voltado. Então nós temos que ter a ação. Ele te fala que aqueles que nada fazem a não ser orar, em breve vão deixar de fazer. Então a gente tem que fazer, irmão. Esse ponto que nós discordamos, bora estudar. Resolve. Tá? Porque senão o mundo percebe. Talvez a gente ache que o mundo não perceba. Mas o mundo percebe. Não concordo com o irmão, fica falando mal do irmão pelas costas. Irmão, se diga logo na frente que não concorda e resolve. Melhor de ficar falando mal por trás. Antes, sejam unidos no mesmo pensamento. Quando vocês forem unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo espírito, o objetivo é o mesmo, vocês vão ser unidos no mesmo parecer. Nós não estamos sendo unidos, às vezes, nem no pensamento. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Ah, não gostei, o irmão fez não sei o que, eu tinha feito assim, e não sei o que, o irmão não é assim, eu é que sou assim. Esse é os irmãos. E não rogo somente por estes. João capítulo 17. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Cristo, em João 17, ele orava não somente pelos discípulos que ele tinha ali ao redor dele, mas também por aqueles que no futuro viessem crer. Cristo, naquela oração de João 17, estava orando por nós hoje. Amém, pelos amigos. Mas rogo pelo quê? Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque enquanto tiver esse no meio, o mundo não vai acreditar não. Não vai dizer esses aí que é o discípulo de Jesus, sabe? Esse engalfinhamento danado. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fala mal do outro, fala mal do outro. Esse aí é o povo de Jesus. Não. Quando a gente pega ali esses capítulos iniciais ali do livro de Atos, a gente observa uma coisa, diz que os discípulos caíram nas graças do povo. Caíram nas graças do povo. Como assim? O povo via uma unidade tão grande, um amor tão grande, que eles diziam, moço, o que é que a gente vai dizer? Que esse povo não é de Deus, olha. Tá aí, um povo unido, amoroso desse. Não tinha esse depois que o Espírito desceu, não tinha esse não. Foi tirado antes, o Senhor, tá aqui meu Espírito, tirou-se o do meio, foi dizer agora sim. Agora eles estão falando de um Cristo que eles creem, porque eles falam de um Cristo amoroso, bondoso, manso. Um falando mal do outro, apunhalando o outro pelas costas. E na frente mesmo, pelas partes, tudo bom? E pelas costas falando mal. E às vezes vão falar mal até para ímpio, né? Qual é o testemunho que fica? Ao invés de sanar logo o problema, não, eu vou ficar espalhando, que é para todo mundo saber logo. Como é que o mundo vai crer que Cristo nos enviou se o nosso caráter é diferente do de Cristo? Ele disse, esse aqui foi enviado de Cristo.
Foi não. Mas é para que todos sejam um. Mas como é que nós... Olha o tanto de gente que tem aqui. Como é que tudo vai ser um? Vamos já ver um texto interessante aqui. Eu nem sabia que ia vir agora. Ciência do Bom Viver, página 421. Para a gente entender um pouquinho, o texto diz assim, ó. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então, a unidade que havia entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, é a unidade que tem que haver aqui entre nós também, em relação a Jesus, tá? A personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade que existe entre eles, é apresentada no capítulo 17 de João, na oração de Cristo por seus discípulos. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente e caráter. Objetivos são os mesmos. Os pensamentos, lembra lá do pensamento? 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome de Jesus, que digais todos uma mesma coisa e que dê o mesmo parecer. São em desígnio, mente, objetivos iguais, os pensamentos iguais e o caráter também. Caráter também. Aquilo que a gente falou no começo. Quando o caráter é dissonante, um está vivendo na prática do pecado. Deixar de esquecer, ele não nasceu de Deus, né? Se vive na constante prática do pecado, não nasceu de Deus. Como é que ele vai se unir com uma pessoa que está abandonando os pecados, que está vencendo o pecado após pecado, o poder de Cristo? Não vai chegar a unidade nunca desse jeito. Porque um está avançando e o outro está só regredindo. Então, eles são em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. Eu sou eu, Vasconcelos é Vasconcelos, Marcos é Marcos. Mas, muitas vezes você botar para pregar um assunto aqui, vai dizer, rapaz, mesma coisa. Se botar um ou outro, pode botar ali que vai dar a mesma coisa. Sei que a mensagem vai ser de Deus, vai ser nesse sentido aqui. Porque a unidade, são 3 pessoas diferentes, de repente tem uma forma de falar um pouco diferente uma da outra, por quê? Porque tem personalidade diferente. Até se você olhar para o rosto dos 3, você vê que é 3 pessoas diferentes. Mas você percebe unidade na fala, no pensamento, a linha de raciocínio você percebe, a parte é parecida. O caráter é semelhante.